Muitos cabeleireiros sempre me falam que sente dificuldade quando o cabelo fica amarelo, ou para não deixar o cabelo amarelo, ou para não deixar o cabelo laranja. E quando isso acontece, o que será que eu preciso fazer para corrigir isso? Então a live hoje é sobre isso, como corrigir ou como resolver o cabelo amarelo ou alaranjado. Para quem não me conhece, eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino qualquer cabeleireiro a ganhar R$7.000 ou mais por mês, fazendo mechas com papel, com segurança e perfeição e se tornar uma cabeleireira de sucesso mesmo que esteja começando do zero. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre cabelos amarelos e laranjas. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu sei que é difícil mesmo. Às vezes, quando a gente chega num cabelo amarelo, tem cabeleireiro que fica desesperado. Meu Deus, e agora? O que eu faço para resolver isso? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Afinal, como fazer mechas sem deixar elas amarelas ou laranjas? Como que eu faço mechas sem deixar elas amarelas ou laranjas? Bom, eu não falei que eu não vou deixar elas amarelas ou laranjas. Eu falei que eu vou corrigir elas. Vou corrigir os amarelos e os laranjas. Muitas vezes, quando eu faço mecha, então eu preciso sim do tom amarelo e do tom laranja. Dependendo de onde eu quero chegar, do tom de mecha que eu quero fazer, eu preciso descolorir o cabelo até um fundo de clareamento amarelo, ou amarelo claro, ou laranja amarelado, para eu conseguir chegar então naquele tom que eu quero. Então o amarelo e o laranja, eles não são nossos inimigos, a gente precisa deles para conseguir chegar no tom. Sempre que eu vou descolorir, que eu vou clarear um cabelo, ele vai abrir então para um tom quente, que começa lá pelo vermelho, daí ele clareia mais um pouquinho, passa para o vermelho alaranjado, depois para o alaranjado amarelo, o amarelão e depois um amarelo mais claro. A gente vai deixando ele com tons amarelinhos cada vez mais claros, até chegar na altura de um 10. E às vezes eu preciso então saber a hora de enxaguar a mecha e qual desses tons eu preciso para entregar a cor que eu quero. Então quando o cabelo ele está clareando, como a gente falou numa outra aula, eu tenho um cabelo escuro, eu vou clarear ele, eu vou passar por vários tons. Esse cabelo ele começa então do vermelho, ele vai clareando cada vez mais. Se o meu cabelo, se o tom de base da cliente já não for tão escuro, se já for um tom 7, ele já vai começar a abrir aqui, ó. Primeira cor que ele vai revelar quando começar a clarear é o alaranjado amarelo. Se eu quiser deixar essa cliente, então, muito loira, eu preciso chegar lá no amarelo muito claro, ou no amarelo claro. Então, quanto mais tempo o produto agir no cabelo, mais ele vai clarear e vai passando por todos esses tonzinhos, ó. E é importante eu saber qual desses tons que eu preciso interromper esse clareamento e enxaguar as mechas. Sempre que eu vou começar um serviço de mechas, então, depois que eu já conversei com a cliente, que eu já defini, que a gente já definiu juntos o tom de loiro que ela quer, se o cabelo é possível, se eu já conversei ou se eu já fiz o teste de mecha, já sei para onde eu quero ir. Eu já tenho que ter já saber a minha largada, então eu tenho que ter a minha largada e eu tenho que ter a minha chegada, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Sempre que a gente está remando em qualquer direção sem saber para onde a gente está indo, a gente se perde, a gente não sabe aonde é a chegada. Então eu preciso saber aonde eu quero chegar. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E daí corre o risco de se perder no meio do caminho. O fato que eu estou falando isso é porque eu já vi muitos cabeleireiros colocarem o descolorante no cabelo da cliente, e daí deixa a cliente lá, deixa arder, deixa clarear, tipo, quanto mais claro, melhor, com medo de deixar esse cabelo amarelo. E daí deixa lá clareando, e depois se vira para tonalizar, para matizar, para acertar o tom. Isso é errado. Eu não posso ter medo de deixar um cabelo amarelo e clarear ele até a altura de um 10 sem necessidade. Porque eu só vou danificar esse cabelo. Se a minha cliente ela quer ficar só um pouco loira, ela não quer ficar extremamente loira, eu não devo clarear esse cabelo, eu não devo descolorir até a altura de um 10. Porque ela, a não ser que ela queira ficar loira platinada, senão eu não preciso, eu só vou causar danos à toa nos fios. Então eu preciso primeiro definir então com a cliente como que ela quer o cabelo e imaginar já na minha cabeça qual o fundo de clareamento que eu preciso para chegar naquele tom da foto. Normalmente a gente vê foto, né? A cliente nos mostra uma foto, então ela nos mostra aquela fotinho
e eu tenho que definir qual fundo de clareamento que eu tenho ali. Claro que ele vai estar neutralizado, mas por baixo do neutralizante ele tem um fundo de clareamento e eu tenho que saber qual é esse fundo de clareamento. Sabendo disso, eu sei a altura, o momento exato que eu preciso enxaguar e eu já sei até com o que eu vou provavelmente matizar ou tonalizar esse cabelo para dar aquele tom. Então eu não posso simplesmente colocar um descolorante no cabelo da minha cliente e deixar lá arder até quase derreter com medo de deixar esse cabelo laranja ou amarelo. Então, muitos cabeleireiros se perdem no meio do percurso e daí, na dúvida, deixa clarear demais. Eu tenho aqui alguns cabelinhos que eu quero mostrar para vocês, mas deixa eu falar um pouquinho da Estrela de Oswald. Essa aqui, para quem não conhece, é a Estrela de Oswald, tá? A Estrela de Oswald ela é composta por 3 cores primárias e 3 cores secundárias. Tem outra estrela que também tem as cores terciárias, mas basicamente é essa aqui que a gente precisa para acertar o tom. Essa estrela ela não vem para complicar a nossa vida, ela vem para descomplicar. Sabe quando você faz uma mecha e depois e ela ficou meio amarela? E daí você vai lá e pega aquela cartela gigante, cheia de opções de cores, e fica escolhendo na hora qual tom você vai usar. É muito mais difícil do que você consultar essa estrela, que não precisa ser desse tamanho, tá? Ela pode ser menorzinha e ela pode estar lá junto, atrás da portinha onde você guarda as colorações, para você consultar essa estrela. E ela é muito fácil. Como eu disse, ela não vem para dificultar, ela vem para nos ajudar, e ela ajuda muito, porque entendendo essa estrela abre a nossa mente e a gente consegue então, além de fazer as neutralizações de tons ou acentuar alguns tons, a gente consegue usar a estrela para misturar tons também e criar novas cores, tá? Novas tonalidades. Então, como que eu uso essa estrela? Eu tenho aqui então um cabelinho que ele era castanho, ó. Esse aqui é o castanho, e eu clareei esse cabelo, castanho claro, tá? Altura de 1,5. E eu clareei esse cabelo e cheguei num 7. Olha aqui, ó. Este aqui, ele tá mais, às vezes a gente fica em dúvida se ele tá 7 ou 8. Ele tá mais para um 7 do que para um 8, porque ele tá mais pro laranja do que pro amarelo. E eu neutralizei ele. Olha aqui como que ficou. Vamos ver se vocês conseguem ver bem o tom. Eu dei uma neutralizada já na cor. Quando a gente esfria essa cor, ela fica levemente mais escura, ó, às vezes. Por isso, eu sugiro, às vezes, quando a gente vai, então, neutralizar uma cor, e eu quero neutralizar, então, um fundo 7, ao invés de usar um 7 ponto alguma coisa, a nuance escolhida, que pode ser um 7.2, 7.23, 7.7. Às vezes eu prefiro usar o 8, que é para não acontecer isso aqui. Esse aqui eu neutralizei com 7, mas vocês percebam que ele escurece um pouquinho. Então, quando a gente está na dúvida, se o nosso fundo de clareamento é 7 ou 8, você sempre se baseia pelo 8, pelo mais claro, porque daí você não vai correr o risco de escurecer muito a mecha. Se você estiver na dúvida se você tem um fundo de clareamento entre o 8 e o 9, tá aqui, ó, amarelo ou amarelo claro, você neutraliza como se fosse amarelo claro, porque daí você não vai ter um escurecimento. E como que eu escolho, como que baseado na estrela, então eu escolho o tom para neutralizar esse tom. Então você colocando ele perto da estrela, ó, ele está mais pro laranja do que pro amarelo. Então, se você tem uma mecha descolorida que está pro laranja, que é um fundo, ele está alaranjado amarelo, ó, um fundo 7, tá? O que eu preciso usar para neutralizar esse fundo alaranjado? Eu preciso usar a ponta oposta da minha estrela. Então, se eu tenho um cabelo laranja, eu vou precisar usar o azul para neutralizar o laranja. Quando eu tiver o cabelo laranja. Então, para isso, você pode fazer isso que eu fiz aqui, ó. Pega a estrela, chega pertinho da mecha para olhar.
se ela for uma estrela pequena, discretinha, que você pode fazer essa mesma consulta que eu fiz aqui, ó. Se na dúvida, ó, você consegue ver que ele está bem mais pro laranja, tá? Então eu preciso de azul. Como o laranja amarelado aqui, ó, é na altura de um 7, o correto é utilizar 7 ponto a nuance escolhida, que no caso é o 1, que é o azul. Mas se ele tiver um laranja um pouquinho claro e você tiver na dúvida, faça isso que eu tô falando. Em vez de usar o 7, você usa o 8.1, que você vai neutralizar sem escurecer tanto, tá? Isso não é só a regra manda usar o 7, mas isso é experiência. Então, se ao invés de usar o 7, use o 8, que vai dar mais certo. Você não vai escurecer tanto a sua mecha. A única coisa é que ela vai demorar um pouquinho mais para agir. Se ela demoraria 5 minutos, talvez ela demore 8, 10 minutinhos. Daí eu clareei um pouco mais, e tudo a partir desse cabelinho aqui, ó. Eu fui clareando ele um pouco mais, e eu cheguei neste tonzinho, ó, bem amarelinho, que eu preciso ele para fazer mecha. Percebam que ele não é bonito. Ele não é um tom feio, mas ele é um cabelo amarelo, assim, né? Ninguém gosta de um cabelo muito amarelo. Então eu preciso necessariamente tonalizar ou matizar as minhas mechas depois, porque o fundo de clareamento revelado sempre é uma cor quente, uma cor opaca, uma cor sem brilho, uma cor feia. E eu preciso, então, neutralizar esse amarelo. Como que eu neutralizo esse amarelo? A mesma coisa, ó. Eu tenho um cabelo amarelinho, o que neutraliza é a ponta oposta da estrela, é o violeta. O que acontece se eu botar o azul? Porque muita gente ainda usa ponto 1. Lauro, mas eu gosto de usar 8.1, eu gosto de usar 9.1. Por favor, não usem 9.1 nem 8.1, porque é azul. E se eu misturar azul com amarelo, eu vou ter verde, eu vou ter um loiro esverdeado. Então, se você quer neutralizar um pouco mais, você pode usar 812, que tem um pouquinho de 2 junto na composição, que é o violeta. Ou 821, ou 921, 912, mas nunca o 81 ou o 91 sozinho, porque senão você corre o risco de deixar a mecha meio esverdeada. E daí eu neutralizei então esse amarelinho usando o violeta, e eu cheguei neste tonzinho bem bege. Olha um do lado do outro, dá para ver bem a cor. Ele fica com uma tonalidade bem fria, mais bege, que é uma tonalidade bonita. E daí sim a cliente pode manter esse tom bonito utilizando alguma máscara violeta que você vai indicar para ela. Porque tem muitas opções de máscaras violetas. E algumas não são boas, algumas têm um efeito muito cumulativo, vai ficando cada vez mais impregnada no cabelo, até escurecendo um pouco o cabelo. E com o tempo dá um efeito contrário. Em vez de neutralizar o amarelo ou o laranja, ela deixa o cabelo laranja. Eu tenho certeza que você já fez algum cabelo loiro e a cliente usa demais essas máscaras. E chega no salão com o cabelo escuro e às vezes até meio alaranjado. É porque a máscara não é boa, ou até é boa, mas ela usa demais, diariamente. Então essas máscaras devem ser usadas com cautela, a cada 10 ou 15 dias. Não pode ser usada assim todo dia. Tem aquela cliente que ela fica, parece que, abrindo a cabeça e procurando, né? Então ela olha embaixo da luz, e ela olha e ela sempre acha que o cabelo tá amarelo. E o cabelo dela já tá assim, bem bege como esse, e ela ainda consegue enxergar o dourado ali, porque ela está embaixo da luz procurando esse amarelo. Então ela fica usando essa máscara em excesso e o cabelo vai ficando escuro. E também essa máscara em excesso atrapalha a gente na hora que a gente vai fazer uma nova mecha, que a gente vai fazer uma descoloração novamente. Então a gente tem que saber uma máscara boa para indicar para a nossa cliente, para que ela não use uma de má qualidade e estrague o tom das nossas mechas também. Então esse cabelinho, ó, vamos ver onde ele fica aqui? Eu acho que ele tá mais para um 8 mesmo, tá? Ele tá bem amarelo, ó. E o que eu utilizei aqui para neutralizar? 8.12.
Ó, poderia usar 8.02, todos os tons que tem 2. Por que eu estou falando 2? Porque na marca que eu uso violeta é a nuance 2. O que vem a ser a nuance? É tudo que tem depois da vírgula. Então, se eu tenho o número 8,2. Mas tem algumas marcas que o violeta não é 2. Que o violeta também pode ser 6. Ele pode ser 7 em algumas marcas. Então, quando eu aprendi, eu tive que decorar todos os números das colorações. Só que depois foram entrando mais colorações importadas no mercado e cada uma tem uma nomenclatura e uns números diferentes. Então a gente tem que se basear hoje pelo que está escrito, tem que ser irisado. Violeta é conhecido como irisado na nomenclatura das cores. O númerozinho, você tem que ver a marca que você usa, o que é o irisado, se é o 6, se é o 2 ou se é o 7. Para você não se perder e não misturar a cor errada, tá? Mas na cor que eu uso, violeta é o 2. Então eu trabalho muito com 2, então com 12, com 22, com 21, com 23. Por que o 23? Porque daí eu vou ter um pouco de violeta e uma pitadinha de dourado ainda, para eu não esfriar demais a cor. Quando eu quiser a cor ainda um pouquinho quente, quando eu não quiser ela tão fria. A gente sabe que hoje está na moda um cabelo um pouco mais dourado. Mas é complicado a gente falar isso para a cliente, porque quando a gente fala em dourado, a cliente já assusta e acha que o cabelo dela vai ficar amarelo. Então a gente tem que falar com delicadeza, assim, olha, um pouquinho douradinho, porque se a gente fala dourado, ela acha que é amarelo e não é amarelo. É um dourado que, como eu falei, pode ser tipo um 823, que ele tem um pouco de violeta, mas tem um pouco de dourado. Então ele não é um douradão e não é um cabelo frio demais, ele fica no meio termo. Porque ele tem ali duas partes do violeta e uma parte pro dourado. Eu preciso entender, então, que sempre que eu vou trabalhar com nuance, tudo que eu tenho depois da vírgula, esse número aqui, eu tenho o dobro do que o segundo. Então, se eu tenho 8.23, eu vou ter duas partes de violeta e uma parte de dourado. Então, se o cabelo da cliente ele já abriu pro tom meio douradinho, amarelo, como esse aqui, e eu quero ele ainda dourado, se eu usar o 823, eu vou ter um pouquinho só de dourado, mas eu vou ter mais violeta. Mas como eu tenho só um pouquinho de dourado, ele vai contrabalancear e não vai deixar esse cabelo frio demais. Se eu quiser ele bem frio, daí eu já posso usar o 802. Eu posso usar o 812. Eu vou ter um cabelo bem frio. Um bege bem frio mesmo. E daí eu peguei essa mesma mecha e fui clareando mais e cheguei no tom 10, que é extremamente claro. Ó, amarelo muito claro, tá? Um amarelinho muito claro. E eu neutralizei ele bem frio, porque eu quis deixar ele bem frio para vocês verem um contraste mesmo aqui. E deixei ele um bege bem frio. Ele ainda está muito claro, mas está bem frio. Ok? O que eu utilizei para fazer isso? 1012. 1012 do Richesse. Por quê? Tem o 1, mas ele tem o 2 que dá uma contrabalanceada para não deixar verde. E eu consigo então esse cabelo bem frio. Então, como vocês percebem, quando eu vou clarear um cabelo, eu sempre vou clarear ele para os tons laranjas e amarelos. O problema é o que eu vou fazer com esse amarelo depois. Eu preciso saber resolver esse amarelo, eu preciso neutralizar esse amarelo. Fazendo isso, ó, escolhendo o tom certo. Então essa estrela ela é para me ajudar. Então a gente trabalha muito aqui, ó, amarelos e laranjas. Quando eu tiver um cabelo que eu clareei e esse cabelo tiver amarelo, eu sempre vou utilizar o violeta, que como eu falei pode ser a nuance 2, ou a nuance 6, ou a nuance 7, dependendo da coloração que você usa. O que vai mudar? A altura de tom. Então eu tenho lá um amarelo, que é na altura de um 8, o correto é usar o 8.2.
8.69, 8.16, porque algumas marcas o 6 é o violeta. Mas, se você tiver na dúvida, pule um número e vá para o 9, como eu falei, tá? Coloque um mais claro, um tom mais claro para você não escurecer demais. Então, se eu tiver um amarelo claro, um amarelo clarinho, também vou usar o violeta. Sempre que eu tiver amarelo, vai ser o violeta. Sempre que eu tiver amarelo, eu vou neutralizar com violeta. O que vai mudar é a altura de tom. Porque se eu tiver um amarelão alaranjado, por exemplo, na altura de um 7, e a cliente queria ficar muito loira, daí eu não consigo, porque não adianta eu ir lá usar um 9, 12, porque ele não tem o poder de clarear. Se eu deixei o cabelo um amarelão meio alaranjado, é porque eu enxaguei na hora errada, eu enxaguei antes da hora, eu precisava ter clareado mais. Daí não vai ter Cristo que me ajude aqui, ó. Não vai ter reza, não vai ter Cristo, não vai ter matizador nenhum, porque eu consigo neutralizar esse laranja, consigo, só que ele vai ficar mais escuro, eu não consigo clarear ele. Então, o que é o problema de muitos cabeleireiros? Ter pressa, enxaguar antes da hora. Eu preciso, como eu falei antes, saber a minha largada e saber para onde eu estou indo, a minha direção. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu preciso saber o fundo de clareamento que eu preciso chegar para acertar o tom na mosca. Então eu preciso descolorir e enxaguar na hora certa, nem antes e nem depois. Se eu enxaguar antes, eu vou ter um cabelo laranja demais, que talvez não seja o que eu quero, a não ser que eu queira fazer uma morena iluminada. Eu trabalho com os tons mais amarelos e alaranjados, e as muito loiras sempre nos amarelinhos claros, tá? Então, eu preciso reaplicar. Se o cabelo não clareou ainda dentro do papel e o produto parou de agir, já deu 40, 50 minutos e ainda não chegou no tom, eu vou precisar reaplicar. Como que eu reaplico esse produto? O cabelo ele já abriu a escama, eu já cheguei, o cabelo está extremamente alcalino, as escamas já estão abertas, ele já está quase no tom, mas ainda está laranja. O que eu preciso fazer então, se eu estou com o tom laranja e eu quero chegar num amarelo claro? Já está mais fácil. É só reaplicar. Vou reaplicar o mesmo produto? Não. Não vou reaplicar o mesmo produto. Por quê? Se ele já clareou bastante, só falta um pouquinho, e eu estou trabalhando com 30 volumes de OX, eu vou reaplicar com 20 volumes. Eu vou descer 10 volumes. Então, se eu estou trabalhando com 30 volumes, eu vou trabalhar com 20 volumes na reaplicação. Porque eu vou passar um produto novo, o cabelo ele vai clarear rápido, mas eu não vou detonar esse cabelo demais. Eu não vou exigir muito dele. Então, eu vou respeitar a integridade do fio. E ele vai chegar assim no tom mais claro. Isso é muito normal, então, quando eu parto de um 5. Olha, eu tenho aqui um tom 5. E a gente sabe que para chegar do 5 ao 10 são só 5 tons. E tem pó descolorante que promete que clareia 9 tons. Mas eu não consegui ver nenhum descolorante ainda que eu consigo pegar este cabelo castanho médio, castanho claro aqui, ó, 5, e eu consigo chegar nesse tom com uma aplicação de descolorante só. Não consigo ver. Até porque depois de 45, 50 minutos o descolorante seca, começa a perder ação também. Então a gente precisa reaplicar. Então não acreditem em descolorantes que prometem ficar em 8 ou 9 tons, porque isso não é possível. Se fosse possível, eu aplicaria uma vez só descolorante neste cabelinho e ele chegaria nesse tom. E a gente sabe que é muito difícil. Se colocar calor, talvez chegue no tom, mas eu prefiro reaplicar do que colocar o calor, porque eu comecei a perceber que o calor em excesso, para forçar o cabelo a chegar nesse tom claro, detona muito o cabelo. Então, se você reaplicar com 10 volumes a menos, você vai manter mais a integridade do fio, vai ter menos quebra, menos risco de ter um corte químico e vai manter a saúde do fio bem melhor. Então, duvidem de quem diz que chega do preto ao 10, do 1 ao 10, com apenas uma aplicação, porque esse aqui é um 5, ó. E já é difícil chegar nesse tom com uma aplicação só, né? Vou gastar mais produto para matizar. Gente, sempre que a gente quer fazer um serviço de qualidade, a gente não pode pensar
em economia. A gente tem que pensar em economia e não desperdiçar produto. Eu não posso me preocupar em gastar produto para deixar o cabelo perfeito. Eu preciso deixar esse cabelo perfeito e embutir no preço final da mecha. A cliente que ela quer qualidade, ela não se importa de pagar um pouco mais para sair então com o cabelo com o tom correto, ao invés de sair com o cabelo amarelo. Ontem eu estava falando que eu li uma pesquisa que 60% das pessoas querem qualidade, 40% procuram preço, por incrível que pareça. Então, se a maior parte das pessoas querem qualidade, é porque elas estão dispostas a pagar um pouco mais. Então, é melhor eu brigar por essas clientes do que tentar concorrer no preço, porque eu nunca vou conseguir concorrer no preço. Se você cobra suas mechas, R$180, aí você acha que o vizinho está cobrando 160, aí você vai baixar para 140, aí ele vai baixar para 120, aí você vai baixar para 100, daqui a pouco vocês estão trabalhando de graça. Um querendo furar o zóio do outro, entendeu? Então a gente não pode tentar brigar pelo preço, a gente tem que brigar pela qualidade. Qualidade custa mais e às vezes a gente gasta um pouquinho mais de produto, mas eu vou cobrar um pouco mais também. Um outro comentário que me mandaram, o tonalizante não vai sair depois, porque tem essa coisa, né? O tonalizante, como ele não penetra lá dentro do fio, que ele não fixa tão bem. Mas a gente sabe que hoje os tonalizantes eles são mais suaves que uma coloração, mas eles seguram no fio quase como uma coloração sim. E no dia que a gente faz a mecha, que a escaminha está bem aberta do cabelo, o tonalizante ele consegue então entrar um pouquinho mais do que ele entraria no cabelo natural. Porque no cabelo natural ele fica mais superficial, ele não é feito para penetrar no fio. O tonalizante ele tem uma cobertura mais superficial. Mas num cabelo que foi descolorido, que eu já estou com a escama aberta, ele consegue até entrar um pouquinho e segurar um pouco mais. Então, ele dura mais sim no dia da mecha. Quando a gente aplica no dia da mecha, ele segura mais essa matiz, essa cor, esse tom. Então, ele não vai desbotar tão fácil, não. Claro que tudo isso aqui, ó, o tom, acertar o tom, fazer a matização correta, fazer a tonalização correta, não adianta se a cliente for usar o shampoo porcaria em casa. Então a gente tem que explicar para ela que no momento que ela quer ter um cabelo loiro que nem esse, bem claro, esse cabelo é um cabelo que por mais que a gente cuida, ó, ele passou por uma descoloração forte. Ela não pode lavar com qualquer porcaria, entendeu? Ela não pode ficar passando chapinha todo dia. Ela não pode fazer babyliss todo dia. Não pode secar com o bico do secador, grudar no cabelo assim e puxar, que frita o fio, porque vai alterar a cor, além de danificar o fio. Então é essa parte que cabe a nós explicarmos para a cliente os cuidados que ela precisa tomar em casa, porque se ela tinha este cabelo e ela agora tem esse cabelo, é outro cabelo. Esse cabelo ele tem uma necessidade, esse tem outra necessidade. Esse cabelo podia usar um shampoo neutro, cabelo escuro, virgem, sedoso, saudável. Esse cabelo, a gente tem que cuidar dele para que ele se mantenha saudável, mas ele não é igual a esse. Ele é um cabelo que passou por um processo químico forte e sai do salão, por mais que a gente trate, ele sai do salão sensível. Eu costumo dizer que a cliente que ela fica mega loira, o cabelo, ele é como se estivesse numa UTI. A gente sabe que ele, a primeira semana, os 10 primeiros dias, ele está em recuperação ainda, como se estivesse na UTI. Então eu faço uma hidratação, uma reconstrução super forte no salão, mas ela precisa continuar cuidando em casa desse cabelo. Senão ele sai daqui maravilhoso e daqui 15 dias ela me liga e diz assim, meu cabelo ficou amarelo. Já passou chapinha, né? Eu já sei, passou chapinha. Aí o cabelo vai ficar amarelo de volta, que nem esse cabelo aqui. Então a gente precisa indicar bons produtos. Se você não vende no salão, não tem problema. Tem muitos cabeleireiros hoje que preferem não vender produtos no salão, mas você precisa indicar o produto que ela deve usar. E a cliente precisa nos ouvir e usar. A gente tem que dar várias opções, né? Opções assim, não só opções de produtos caros, produtos medianos também, porque nem toda cliente também pode investir numa máscara de R$300, né? Mas tem máscaras boas, tem produtos nacionais muito bons e a gente precisa conhecer para poder indicar para a nossa cliente. Se você gostou da nossa live de hoje, eu adoraria saber o que você gostou, o que você aprendeu. Então deixa um comentário aqui para mim,
Para quem chegou depois e ainda não me conhece, eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e eu ensino qualquer cabeleireiro a ganhar R$7.000 ou mais fazendo mechas com papel, com segurança e perfeição e se tornar uma cabeleireira de sucesso, mesmo que esteja começando do zero. Tchau, tchau, obrigado!